Esporte de volta agora aqui da Napa TV com o Momento do Esporte na sua segunda parte. Hoje você vai curtir nessa segunda parte do programa tudo sobre o Machão da Gama, o gigante da colina, que joga hoje lá em São Januário, recebe o Bahia. Jogo difícil, 19h30 São Januário. Tenho certeza que a torcida vai comparecer, porque o jogo é muito importante, vai estar ali beirando a zona de rebaixamento. E também o Botafogo que já está lá no Sul, joga hoje contra o Grêmio também. Esses dois jogos são jogos pela 16ª rodada. Você vai curtir também os resultados dos jogos de ontem pela Sul-Americana, os jogos de hoje e a Libertadores, que tem jogo hoje, tem jogo amanhã. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro! Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui na telinha. Olha, não é brincadeira não, você que sempre me acompanhou, 18 anos lá na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirante, 4 anos lá na TV Caracol, nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV e na TV Diversidade, porque aqui você sabe, é muito mais esporte para você. Já vou começar o programa falando dos resultados da Sul-Americana e da Libertadores, jogos de ontem, jogos de hoje, né? Então tivemos ontem aquele abalo cínico no Maracanã, eliminação do Fluminense. O Fluminense empatou com o Lanús pela Sul-Americana no Maracanã e foi eliminado. Fluminense 1, Lanús também 1. Hoje teremos Atlético Mineiro e Bolívar na Arena MRV às 19 horas. Teremos Once Caldas e Independente Del Valle às 21h30. E amanhã, pela Sul-Americana, Aliança Lima e Universidade do Chile, lá em Limoilha. São jogos já que postulando aí a próxima fase, que é a fase semifinal. Esses jogos são pelas quartas de final. Pela Libertadores, tivemos ontem a vitória, mais uma vitória do Racing, que é o próximo adversário de Flamengo ou Estudiantes. O Racing venceu pela segunda vez, primeiro jogo fora de casa, venceu por 1-0, e ontem em casa venceu o Vélez por 1-0, portanto o Racing classificado para a próxima fase, que é a fase semifinal da Libertadores. Hoje teremos Palmeiras e River Plate, primeiro jogo lá no campo do River, deu Palmeiras, 2-1, e hoje o Palmeiras pode perder por 1-0, tiro livre da marca dos pênaltis, e joga pelo empate, né, em São Paulo, lá no Allianz Parque. Teremos amanhã São Paulo e LDU, aí já mais difícil, porque o São Paulo perdeu a primeira, 2-0, vai ter que fazer 2 gols para ir para os pênaltis, ou 3 para se classificar direto, né? E o jogo que o Brasil e o mundo todo espera, Estudiantes de La Plata e Flamengo. Primeiro jogo, deu Flamengo 2-1, placar magro, mas valeram os 3 pontos, né? O Flamengo joga pelo empate. E vamos ver aí quem vai passar para a próxima fase da Libertadores, que sem dúvida é um palco formiga essa Libertadores, essa Sul-Americana, é brincadeira não, né? O vencedor de Estudiantes de La Plata e Flamengo já tem o seu adversário, é o Racing, né? Oliveira, falamos no clube do seu coração. Eu começo falando, sabe quem? Do Botafogo nisso, Botafogo do meu amigo Roberto, lá de Cordeirinho, do ex-prefeito de Maricá, meu querido amigo Fabiano Horta. Olha, o Botafogo conseguiu no último jogo uma vitória em cima do Atlético Mineiro, uma vitória magra, mas que valeram os 3 pontos, e hoje faz um jogo pela 16ª rodada, entendeu? O jogo que tinha sido adiado, vai ser realizado hoje lá no Estádio Olímpico, né? Agora é a Arena do Grêmio. O jogo programado para as 19h30. Quem vai falar sobre esse jogo, quem vai contar a história desse jogo é ele. Vem de lá, Marcos Salles. Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eroslov e também para Dani Nascimento. Olha, o Botafogo vai a Porto Alegre enfrentar a equipe do Grêmio, jogo adiado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com vários desfalques, 13 desfalques ao todo. E o técnico, o David Ancelotti, deve até mudar o esquema, trabalhando com um esquema num 4-4-2. Ele conta aí com o retorno do Arthur e também o Arthur Cabral. Então, pelo menos ali no setor de ataque, ele vai ter a volta desses 2 jogadores que devem compor aí o ataque ao lado do Jafim. O time do Botafogo
que no jogo passado, né, teve aí jogadores expulsos, jogadores que foram advertidos com cartão amarelo, jogadores que estão contundidos. Tem fora aí o Santi Rodrigues, tem o Savarino, tem o Montoro, tem o Marçal, vários jogadores que estão ou amarelados, né, que foram amarelados e receberam o terceiro cartão amarelo, estão suspensos, ou com problema de contusão, ou ainda servindo às seleções. Então o Botafogo tem todos esses desfalques e conta aí com o retorno do Arthur e também o Arthur Cabral. A possível escalação do Botafogo é o Léo Link, com o Vitinho na lateral direita, Caio Pantaleão e o Barbosa ali no miolo de zaga, com o Alex Telles que retorna, né, ele que não estava no último jogo aí do Botafogo. O meio campo com o Newton, que parece ter ganho ali a posição no meio de campo, mesmo porque o Alan ele não está à disposição também, ele foi liberado aí com problemas particulares, com o Marlon Freitas e aí o Arthur completando o meio de campo. E ali pelo lado esquerdo o Jefinho, com a entrada do Arthur Cabral, tá, fazendo ali o ataque da equipe do Botafogo, e o Matheus Martins. Essa é a possível escalação da equipe do Botafogo para o jogo de amanhã, 19 horas e 30 minutos, contra a equipe do Grêmio. Napoleão. Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Vale repetir aí, o Marcos Salles já informou, o Botafogo joga hoje sem o Marçal, o Montoro e o Santi Rodrigues, né? Três jogadores importantes, que com certeza fariam a diferença, mas bola para frente, o Botafogo tem peça de reposição, né? E o Botafogo é muito importante mesmo que o Botafogo consiga um bom resultado diante do Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio vem motivado. O Grêmio venceu o último clássico na casa do adversário, né? Lá na casa do Internacional, 3-2, um jogo emocionante. E os dois técnicos estavam com as suas cabeças a prêmio. Tanto o Mano Menezes, do Grêmio, quanto o Roger Machado, que já caiu. Já assumiu lá no Internacional o Ramon Dias. Então agora as coisas se acalmaram para o Grêmio. Então o Botafogo precisa desta vitória, é muito importante essa vitória, porque vai dar mais tranquilidade para o trabalho do David Ancelotti, né? E o Botafogo precisa pontuar. O Botafogo agora, meus amigos, só tem o Campeonato Brasileiro. Precisa pontuar, precisa voltar para a Libertadores. Botafogo eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores. Quem diria, né? Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e é o atual campeão da Libertadores. Não sei o que aconteceu, se desfez do time, trouxe muitos jogadores. Então precisa, de uma vez por todas, mostrar para o seu torcedor que ninguém esquece de jogar bola de uma hora para outra. É verdade que aconteceram muitas mudanças, muitos jogadores saíram, outros chegaram, né? Técnico novo, enfim. Mas hoje é um jogo em que o Botafogo precisa desses 3 pontos. O Botafogo é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro com 39 pontos. Vai enfrentar o Grêmio, que é o 12º colocado com 28. Então é um jogo para o Botafogo trazer os 3 pontos e ficar de boa ali, bem pertinho. Talvez até já consiga aí entrar do G4, né? Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o Gigante da Colina, é um outro que precisa também ganhar. O Vasco precisa ganhar, precisa fazer ponto, porque o Vasco está ali, né? Bambeando ali, um pouquinho acima da zona de rebaixamento. E esse jogo é um jogo atrasado, da 16ª rodada, é um jogo que faltava para o Vasco poder crescer, o Vasco subir de produção, né? É verdade que não vai contar com alguns jogadores, mas quem vai contar a história toda desse jogo, sem dúvida, é a melhor cobertura do Vasco. Volta aí, Marcos Salles, falando agora do Vasco. Volta agora para falar do Vasco, que também vai aí cumprir um jogo atrasado da 16ª rodada pelo Campeonato Brasileiro, jogando em São Januário diante da equipe do Bahia. Hoje, a partir das 19h30, o Vasco entra em campo buscando aí, né, vitória, já que o Vasco está uma posição acima da zona de rebaixamento. O Vasco precisa pontuar, precisa vencer para poder se afastar da zona da degola, só que tem adversários difíceis. Jogou contra o Flamengo, empate 1-1 no final de semana, tem o Bahia hoje, depois o Cruzeiro, e na sequência tem aí o Palmeiras, ou seja, os times que estão na parte de cima da tabela. Então o Vasco vai ter que suar muito para conseguir vitórias que consiga afastar da zona de rebaixamento. O técnico, o Fernando Diniz, tem alguns problemas, né? Por problema de concussão, o Robert Renan
não vai poder enfrentar a equipe do Bahia, tá? Ele não tem o Piton, que continua no departamento médico. Tietê até, né, treinou, mas não deve estar à disposição do técnico. E no meu de zaga, né, a tendência é que ele tenha o retorno do Lucas Freitas, ele que estava suspenso diante do jogo do Flamengo, para poder fazer ali a zaga ao lado do Carlos Cuesta. Então a possível escalação do Vasco para o jogo de amanhã diante da equipe do Bahia é o Léo Jardim no gol, Paulo Vitor na lateral direita e o Puma na lateral esquerda, o meu de zaga com Carlos Cuesta e também ali o jogador, o Lucas Freitas, com o meio de campo com o Barros, o Hugo Moura, Felipe Coutinho, o jogador Nuno Moreira, e no ataque o Ryan está suspenso, deve entrar ali o Andrés Gomes com o Verrete no comando de ataque. Essa é a possível escalação do time do Vasco para o jogo de hoje à noite, 19h30 em São Januário. Napoleão. Valeu demais, meu querido Marcos Salles. Vem aqui, titi, tá, deu todas as informações sobre o Machão da Gama. Eu repito, jogo importante hoje, às 19h30. É o jogo da 16ª rodada. O Vasco estava devendo esse jogo, foi um jogo adiado. E o Vasco, se vencer esse jogo, meus amigos, dá uma subida, sobe o elevador. Agora, vale lembrar que o Vasco vai jogar hoje sem dois jogadores importantes. O Robert Renan, belíssimo zagueiro, que saiu contundido do jogo do Vasco contra o Flamengo, do clássico, né? Bateu a cabeça, vai ficar 5 dias aí em observação. E também a sua estrelinha, né? A sua estrela, o Ryan, que é, sem dúvida, um jogador que está fazendo a diferença. Inclusive fez o gol de empate contra o Flamengo. São dois jogadores importantes e que o técnico Fernando Diniz já tem mais ou menos os bolsos de quem vai colocar no seu lugar. Eu acho que o zagueiro até não vai, sabe, o Vasco tem uma boa peça de reposição. Agora lá na frente, para substituir o Ryan, fazer aquilo que o Ryan faz, que é um motorzinho, ele vai e volta, ele marca, ele faz gol de cabeça, ele faz gol de fora da área, aí já é mais difícil. Mas vamos aguardar. O jogo é em São Januário, né? De repente as coisas podem ser facilitadas. Bom, no lugar do zagueiro, o Robert não, vai entrar o Carlos Cuesta, também que é um bom zagueiro, e o Lucas Freitas volta ali, né? E lá na frente, ele vai colocar o Nuno Moreira fechando ali com o Andrés Gomes caindo lá pelo lado direito. Confira aí na telinha, aqui na telinha da Napa TV, da TV Universidade, o provável time do Vasco para enfrentar o Bahia hoje, 19h30, em São Januário. Bota na telinha aí. Léo Jardim é o goleiro, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodrigues. Vai de novo na lateral esquerda. Cauã Barros, aliás, é bom jogador esse garoto, hein? Hugo Moura, Felipe Coutinho e Nuno Moreira. E lá no ataque, o Verrete e o Andrés Gomes. Pode pintar aí, não sei, com a cabeça do Fernando Diniz, mas pode pintar aí, quem sabe, até o David. Né? O David é um jogador que está pedindo passagem. Está entrando bem no jogo. Vamos aguardar, né? Então, repito, Vasco e Bahia, hoje, São Januário, 19h30. Eu fiquei devendo aqui, os torcedores ligando aqui para a redação. Você falou do Botafogo e não deu a escalação. Tá, calma. Vou pedir aí para a produção colocar a escalação do Botafogo para esse jogo do Grêmio, hoje também, às 19h30, lá no Estádio Olímpico, Arena do Grêmio. Léo Link é o goleiro, Vitinho, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e Alex Telles, né? O Marçal não vai jogar. Marlon Freitas, Newton e o Alain, Savarino, Arthur e Arthur Cabral. Volta esses dois jogadores que não jogaram no jogo anterior. Então, só repetindo, não tem aí o Montoro, né, que é o motorzinho do time. O Montoro vai fazer falta. Não tem o Marçal, né, e não tem o Santiago Rodrigues. 3 jogadores importantes que não vão jogar hoje contra o Grêmio. Estamos colocando ponto final no Manhã do Esporte. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Dê essa moral para mim, dê essa força para mim. Não paga absolutamente nada, meu irmão, nada. Só vai fazer esse favor aqui pro teu amigo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha. É muito importante a sua participação. Sexta-feira estaremos de volta aqui falando tudo sobre a rodada do final de semana, resultado da Libertadores, Sul-Americana, só para você que é um telespectador privilegiado. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra. Tchau!